E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Primeiro, os países nórdicos têm alta liberdade econômica, são países com economia de mercado, portanto não poderiam ser socialistas. Eles enriqueceram, falando de maneira generalista, porque cada país tem uma peculiaridade. A Finlândia, a Islândia, a Noruega, a Suécia e Dinamarca, cada um tem alguma coisa que é melhor. Então, ou um sistema financeiro, ou cresceram na base de agricultura, pesca, outras coisas e tecnologia, enfim. Mas, falando de maneira generalista, os nórdicos cresceram mais entre 1850 e 1950, que é quando eles tinham mais liberdade econômica, muita liberdade para fazer tudo, para empreender, etc. e tal. Quando eles enriqueceram, eles resolveram implementar o chamado modelo de bem-estar social, que é o welfare state. Então, eles elevam o imposto da renda, que é em torno de 40%, aí varia entre um país e outro, mas mais ou menos isso, 40%, diminui o imposto sobre outras coisas e principalmente para empreender. Então, o imposto corporativo, além dele ser único ou único ou poucos, ele é baixo. Então, falando da Dinamarca, que é o case que eu falo mais no curso, o imposto corporativo lá é 12%. É um imposto corporativo, só que ele cobra 40% na renda. E ele te entrega de volta educação, saúde, transporte, segurança, que é o Estado o que deve prover. Na minha opinião, existem modelos melhores, de mais liberdade com menos impostos, que é o modelo da Estônia, por exemplo, que o imposto é 20%, é um imposto único. Não tem imposto se você ganha mais, menos, é um imposto único e o PIB per capita deles é muito bom. Mas é um modelo que funciona, embora em alguns locais, como a Suécia, por exemplo, eles estão diminuindo um pouco essa carga do welfare state aos poucos. Mas ainda é um modelo que funciona bastante. Mas as pessoas têm essa ideia assim, para eu conseguir fazer o modelo nórdico funcionar no Brasil, basta eu elevar os impostos sobre a renda. Pô, então copia tudo, né? A Dinamarca, por exemplo, legislação trabalhista, como que é lá? Super simples, acho que são 10 folhas. Você já viu o tamanho da CLT aqui no Brasil? É assim, ó. E tem um monte de coisas que você tem que fazer. Então, aqui no Brasil você tem salário mínimo, FGTS, tem férias remuneradas, tem INSS, milhões de coisas. Na Dinamarca não tem nada, nem salário mínimo existe na Dinamarca. Então, você quer copiar o imposto da Dinamarca? Primeiro enriquece e depois você põe um imposto na renda se você achar que isso é bacana. Mas copia tudo. E é altíssimo o imposto na Dinamarca. É uns 40%. É isso que eu ia falar. Eu lembro que a gente foi pra Tromsø, a gente conheceu alguns... Enfim, a galera que trabalhava no hotel. Mas é Noruega, amor. É Noruega, é verdade. Tromsø lá em cima, né? É. Lá na ponta. Noruega. Mas enfim, um bom... Sim. A Noruega tem um pouco menos de liberdade econômica que a Dinamarca, mas ainda é bastante livre. Nossa, tá. Lembra? Aí a gente falou, nossa, olha o quanto ganha um motorista de ônibus Cara, aqui. motorista de ônibus, assim, eu posso errar, mas era uma parada de... 15 mil reais, era alguma coisa assim. Sim. Naquela época, sei lá, 5 anos atrás. Tem muita gente foi. que mora até em outros países nórdicos que trabalham na Noruega. E vão e voltam, porque acaba sendo mais... Lá se paga bastante. Mas são países que têm alta liberdade econômica, economias de mercado, conseguem negociar facilmente com qualquer lugar do mundo, têm mercados de capitais desenvolvidos, têm legislações simples e coesas, não tem burocracia, regulação, baixa corrupção, máquina pública não é muito inchada. É muito comum você ver lá, já saiu em notícia até aqui no Brasil, políticos de lá, e tem monarquias, né? Por exemplo, a Suécia é monarquia, a Noruega é monarquia, e eles andam assim, você pega os políticos de alto escalão andando de metrô. E andando em voo comercial, não tem essa parada mesmo. de... O cara anda naquilo que ele faz, naquilo cara. que ele faz. Exato. Então, isso já muda, é uma cultura completamente diferente da nossa, porque foi baseada em outro modelo, que é o modelo de você ter uma autorresponsabilidade. Então, ele te ajuda. Você precisa de uma ajuda do governo, você precisa de uma bolsa de alguma coisa, ele te dá. Mas a liberdade econômica, ela é assegurada. Tem segurança jurídica nos contratos, a corrupção é muito baixa. Existe corrupção em todos os lugares do mundo, mas é muito pequena lá, comparativamente. Lá é punido. Então, você tem uma legislação penal também que pune essas pessoas. Olha, aí volta para o Brasil. Corta e volta para o Brasil. A gente tem hoje um provável candidato à presidência que não foi inocentado, ele foi condenado à corrupção. Aí, assim, independente do teu telespectador aqui, o teu ouvinte, gostar ou não do Lula, sim, ele é corrupto. E ele fez um monte de outras merdas na economia, mas falando especificamente da corrupção, o que isso diz para o investidor de fora?
Bom, ali é a casa da mãe Joana, né? Qualquer coisa pode acontecer, porque se o STF, que é a maior corte, conseguiu anular as condenações dele, não inocentar, né? Que são coisas diferentes. Não, o que condenou, agora inocentou. E não inocentou, ele anulou, É, verdade. baseado em algumas questões ali, dizendo que o juiz foi parcial. Mesmo o juiz, depois tendo passado essa pena, passou por tribunais superiores, porque primeiro o juiz condena, a gente é outra coisa que aqui no Brasil é muito diferente do resto. A gente tem 200 mil instâncias até o cara ser preso, né? Lá não, o primeiro juiz diz que sim, você tem mais um recurso, acabou. Não tem essa de ficar 1000 instâncias. Até um bom nome para vocês trazerem aqui é a doutora Tameia Danelon, para falar sobre corrupção, trabalhando na Lava Jato e tal, procuradora aqui de São Paulo. E aí você tem o juiz condena, aí vai para outras instâncias, todas essas instâncias falam, não, tá certo, e ainda aumenta a pena, aí você depois diz que não, que o juiz foi parcial, coloca o cara de volta nas ruas, tira ele da cadeia, anula as penas que ele teve, ainda fala que o procurador, que é no caso do Deltan, tem que pagar ele porque falou mal dele. Assim, um negócio completamente invertido. Tenta explicar isso para um dinamarquês. Tenta. Só tenta. Eu tava agora com a Ana Paula. Sabe quem é a Ana Paula Henkel? Que era do vôlei. Que foi do vôlei. Sim, Ela é sim. hoje especialista de política americana. Ela mora nos Estados Unidos há 15 anos. Que transição legal de carreira, né, cara? E ela Nossa. é maravilhosa. Ela é muito minha amiga. E eu tava lá agora com ela lá em Los Angeles. Ela mora lá. E eu tava tentando explicar pro marido dela, que é americano. E olha, ele é casado com uma brasileira, hein? Ou seja, ele já tá um pouco mais no jogo. Aham. E eu explicando pra ele, não, porque o Deltan vai ter que pagar 75 mil reais pro Lula, não sei o quê. E ele falando assim, não, peraí, não entendi. O procurador que ajudou a condenar o bandido vai ter que pagar uma indenização pro bandido? Não, pera. E eu tentando explicar pra eles. E a instância, 200 instâncias. Mas por que tem tanta instância? Mas por que ele já não foi pra cadeia, já acabou? Então, são coisas que a gente tem no Brasil que a gente precisa mudar. E como a gente muda isso? Com o legislativo, não com o presidente.